Olá, meu querido público, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria estar com vocês, trazendo a melhor informação, sempre aquela informação com qualidade, muito conhecimento, compartilhando realmente experiências significativas aqui com nossos entrevistados, com nossos colunistas e sempre também trazendo aquela informação que é relevante para você, que você precisa saber e que vai fazer a diferença na sua vida. Hoje, como sempre, não poderia ser diferente, não é mesmo? Estamos aqui com uma entrevistada muito especial e hoje, gente, para falar sobre o direito médico, uma área fascinante do direito, do mundo jurídico e que com certeza vai esclarecer muita coisa para você. Aquela dúvida que você tem aí, eventualmente, sobre alguma situação que você viveu, algum parente seu, familiar, enfim. É aquele caso concreto que sempre aí vem para trazer aquela indagação para nós importante, a gente pode então vir a esclarecer para você. Além dessa convidada super especial que eu trouxe hoje para vocês aqui, nós também contamos com as colunas do Matheus Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo, da doutora Camila Costa Xavier, que conta sempre para a gente as atualidades lá dos cartórios, né, aquele dia a dia do cartório, tão importante para a gente entender o funcionamento. E hoje nós temos a estreia de uma coluna, que é a coluna que fala sobre contratos com o doutor Edilson Santos da Rocha. O programa está cada vez melhor, imperdível, e hoje, com a nossa entrevistada, com certeza, gente, você vai aprender muito. Mas, antes disso, eu vou chamar o nosso patrocinador. Espera aí, não vai embora. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, gente, está no ar o nosso Direito e Justiça, como eu prometi a vocês, estamos hoje aqui com a doutora Eliane Moraes de Almeida, que é uma das maiores referências do direito médico brasileiro. Que honra, doutora, recebê-la aqui hoje. A honra é minha, fico muito feliz com o convite, obrigada pela maior profissional, aí acho que a gente tem bastante profissionais, né, dentro da área, aí, bem qualificados, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa congruência ali, né, entre o direito, a medicina. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Imagina, a honra é nossa, e a gente fica muito feliz, doutora, justamente porque dentro dessa proposta que a gente tem tão importante de levar conhecimentos, difundir tudo aquilo que é feito, né, com tanta qualidade em nosso país, por profissionais como você, que são referências nas suas áreas, que transmitem informações tão relevantes no dia a dia, seja para clientes, seja em congressos, né, porque você é uma congressista, palestrante internacional, inclusive, com formação internacional na Europa, inclusive em faculdades da Alemanha, porque eu vi o seu currículo, é super extenso, até nos bastidores a gente conversava sobre isso, né, até difícil dizer aqui para você, gente, tudo que esta mulher que está aqui, tão grandiosa, já fez e faz, continua fazendo, inclusive professora também em universidades da Argentina, né, doutora? Até sou pesquisadora na Universidade de Buenos Aires. Que legal, né? E isso é muito importante para a gente aqui, porque ela faz essas pesquisas e pesquisas que são realmente tão significativas a ponto de realmente transformarem nessa área, trazerem inovações para todos nós, tanto para a área jurídica quanto para a área também da medicina, né, doutora? Exatamente. Então a gente lá na Universidade de Buenos Aires tem uma linha de pesquisa voltada a transplante de órgãos. No último congresso que aconteceu, onde tivemos a oportunidade de estar com 8 países, foi excelente. Ainda é possível assistir, depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, com profissionais da América Latina, da Espanha, e a gente também trouxe um tema que foi muito, muito importante, relevantíssimo dentro do cenário
mundial, que é o xenotransplante. Se você tem interesse aí, tá com a gente, continue aí que a gente vai falar sobre isso também. Com certeza, né, porque é um tema aí, eu também não sabia, né, o que era, a doutora adiantou ali, já deu uma pitadinha, né, do que é o xenotransplante, e realmente revoluciona aí toda essa questão médica, né, e até tudo aquilo que vai ser possível daqui a um bom tempo, imagina, ou pouco tempo, né? Muito proximamente, muito próximo, olha lá, esperamos aí então por novidades. Então, para quem está nos acompanhando, fica aí, continua assistindo, porque a gente vai falar sobre esse assunto muito importante nos próximos blocos, tá? Mas agora, doutora, eu até, considerando as suas pesquisas, você até, inclusive, algo muito importante aqui, a gente conversou, foi precursora lá do grupo de pesquisa do professor Miguel Kfouri, que também estabeleceu esse norte tão grande para pesquisa da área médica no direito, ou seja, todo esse desenvolvimento para poder flexibilizar e até facilitar a atuação dos advogados na área médica, porque aí você tem uma congruência de áreas, né, e de informações que devem, então, se conversar para que haja essa atuação tão expressiva, tão importante hoje do advogado dentro da área da médica ou da medicina, né, no sentido de trazer aí resultados, que é diferente aí do que a gente fala, né, no direito, pelo menos de trazer uma resposta eficiente para o cliente dele, para dizer como fazer, o que fazer, por onde ir, diante de um problema que tenha acontecido, por exemplo, aí numa cirurgia, ou, enfim, qualquer situação dentro da área médica que tenha trazido um problema para esse paciente, digamos assim, né? Não só isso, né? Então a gente precisa entender que há uma relação médico-paciente, que existem direitos e deveres de parte a parte. Exato. Então é pouco falado, né? A questão dessa via de mão dupla que a gente tem dentro da medicina, e é bem importante a gente conseguir desenvolver isso, falar sobre isso, porque como a gente não tem a pesquisa, a jurisprudência muito recente, você comentou do meu querido professor desembargador Miguel Kfouri Neto, que é um precursor, né, também dentro do direito médico no Brasil. Então a gente sempre fala, jurisprudência, tem muitos livros de responsabilidade civil, para você também que está aí querendo enveredar pelos caminhos do direito médico e da saúde, é leitura obrigatória. Tive a grata satisfação de estar com ele, desde o início lá, quando estávamos só no gabinete, eu e uma outra pessoa, e hoje esse grupo né, desenvolveu de uma maneira absurda, a gente fica muito feliz de ter feito parte disso também. Com certeza, é um momento, né, muito importante aí da história, realmente, do próprio direito médico, né, que acaba servindo hoje de grande base para o desenvolvimento do que está acontecendo, né, doutora? Já deixo os meus cumprimentos, então, a todos do grupo, professor Miguel Kfouri Neto, Rafaela, sua assessora, e tantos outros membros ali. Maravilha, gente. Então, vamos lá agora com a coluna do Matheus e Tiro de Castro, para a gente saber o que aconteceu na economia nessa semana, e depois a gente volta aqui com a doutora Eliane para conversar ainda mais sobre essa importante área do direito. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito do relatório do FMI, do Fundo Monetário Internacional, acerca do crescimento da economia brasileira para o ano de 2024, apresentando uma alteração em sua previsão, aumentando-a de 2,1% para 3%, apontando aí um maior dinamismo da economia brasileira, atrelado ao aumento do consumo privado e do investimento, ao aquecimento do mercado de trabalho e também a um menor efeito das enchentes que afetaram a região sul do país. Em contrapartida, o relatório também aponta que o crescimento da economia brasileira no ano de 2025 apresentaria um menor dinamismo, uma menor magnitude, em função do aumento esperado para a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que, de certa maneira, acabaria desestimulando relativamente o processo que vem sendo vislumbrado de crescimento para a economia brasileira. Além disso, o relatório também aponta que a era de crescimento atual da economia brasileira estaria chegando ao fim devido ao esgotamento da demanda reprimida e aos efeitos provenientes das transferências governamentais. Na minha avaliação, tal relatório, embora apresente aspectos que são
relevantes, que são realmente críveis, como, por exemplo, a questão da taxa básica de juros, do fato do crescimento dela desestimular relativamente o crescimento da economia brasileira a partir de então, na minha avaliação, ela acaba se pautando em um grande reducionismo na medida em que ela apenas considera as transferências governamentais e a demanda reprimida como fatores fundamentais do crescimento econômico da economia brasileira, ignorando, por exemplo, o crescimento da formação bruta de capital fixo, isto é, o aumento de investimentos, conduzido pelas empresas brasileiras em um período em que o câmbio estava relativamente apreciado, isto é, a economia brasileira logrou o êxito em aumentar a magnitude de investimentos, aumentar a sua capacidade produtiva, justamente em função das máquinas e equipamentos estarem relativamente barateados no comércio internacional em função do câmbio apreciado. Ou seja, justamente nesse sentido, aumentou, de certa maneira, a capacidade da economia brasileira de crescer mais. Ou seja, esse, inclusive, é um aspecto que não foi considerado de maneira satisfatória, na minha avaliação, na última ata do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que, de certa maneira, considerou que o PIB efetivo se encontra acima do PIB potencial, isto é, de que a economia brasileira está crescendo além de suas plenas capacidades, o que para mim é o equívoco, na medida em que o Brasil, né, a estrutura produtiva da economia brasileira, os empresários, né, as empresas conseguiram aumentar a sua capacidade produtiva, aumentaram, de certo modo, a quantidade de trabalhadores potenciais a serem absorvidos por toda essa estrutura produtiva, na medida em que você tem mais máquinas e equipamentos, você tem mais capacidade ociosa para conduzir este processo de crescimento, né, aumentar a empregabilidade subsequentemente. Ou seja, na minha avaliação, tais aspectos, de certa maneira, vêm sendo ignorados nessas previsões, nessas análises preditivas acerca do crescimento da economia brasileira, que não vem, de certa maneira, considerando aspectos fundamentais, tais quais o crescimento da capacidade produtiva, dos investimentos e a maneira como isso impacta, né, a capacidade que a economia brasileira tem de crescer num futuro próximo, em curto a médio prazo. Então, nós temos aí uma reflexão bastante importante que deve necessariamente conduzir para um olhar mais aguçado acerca dessas condições e não se baseando apenas nessas análises preditivas que vêm sendo conduzidas por analistas do mercado financeiro e também do FMI. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então agora para falar aqui com a doutora novamente nessa conversa incrível sobre o direito médico, essas nuances todas aqui. E doutora, a gente sabe que, muito embora não seja uma área tão nova, né, ainda é pouco explorada ou não tão bem explorada, né, ainda por tantas pessoas quanto deveria, imagino eu, né. Tem muito advogado excelente tratando disso, e realmente indo a fundo nos estudos, nas pesquisas, difundindo seus conhecimentos, mas, infelizmente, a gente ainda tem aí muita dúvida, muita gente sofrendo, padecendo com ações que, infelizmente, precisam ser ajuizadas e tantas outras questões que levam aí vocês justamente a essa necessidade cada vez maior de especialização, de pesquisa, de, enfim, doutrina também, né, formação de doutrina, de corpo, que possa trazer essas respostas, né. Mas, quando a gente fala, né, de justamente anseios e necessidades, especialmente da população, quanto aos seus direitos na área médica, como que está isso no Brasil hoje? Considerando tudo isso que a gente falou aqui, né, talvez não tantos profissionais ainda com essa, não sei se especialização na área, enfim, e toda essa problemática da própria judicialização no Brasil, como que está isso hoje, para a gente entender? Então vamos lá, né? A gente precisa separar ali, né, algumas questões, como a gente estava conversando, a parte do direito médico, que diz respeito a profissionais de saúde em geral, então tem-se, né, muito essa expressão do médico contra o médico, na verdade não é bem isso, né, a gente vai falar na área de saúde de uma forma mais ampla, tá? Então, quando a gente fala em paciente, relação médico-paciente, a gente precisa estabelecer o momento atual em que estamos vivendo, ora, porque nós sabemos que
há muito tempo atrás, ou talvez nem tanto tempo, né, mas quando a gente fala de nossos pais, nossos avós, né, existia ali uma outra espécie de relação, onde não havia um questionamento efetivo com relação aos atos médicos, o que estava sendo feito ali, né, dentro das características do atendimento, do tratamento, enfim. Hoje, com o desenvolvimento da informação, da tecnologia, do famoso Dr. Google, não estou dizendo para fazer isso, mas de fato acontece, né, Débora? Isso. Então, as pessoas, os pacientes, eles já vão muitas vezes ali para as consultas com a sua solicitação do exame. Então, doutor, já vi aqui, o senhor vai fazer esse tratamento. Não é bem assim, né? Ou essa solicitação de exame XYZ. E aí, o que acontece diante disso? A gente precisa ter um fortalecimento nessa relação médico-paciente, a gente precisa tratar de forma mais adequada as questões, aí a gente poderia comentar, inclusive, do slow medicine, né, que é a resgate essa forma mais humanizada de atendimento, e não tão mecanizado, ou como alguns pacientes gostam de dizer, né, me senti em fila de produção ali, né, muito industrializada. Então, a gente solicita que, né, tenha mais humanidade, que tenha mais calma, claro, respeitando os tratamentos, obviamente, que o profissional de saúde tem toda a formação, né, para identificar ali qual é o melhor tratamento, o que vai ser feito naquela ocasião. Entendi. Gente, são várias questões que compreendem, né, então, essa área. Então, por exemplo, além desse fato que você está me comentando aqui, né, trazendo para a gente, existem também outras questões que envolvem, né, doutora Irlene, porque a gente se preocupa um pouco com essa questão toda de ter aquele cuidado com o paciente, né, questão de internet hoje também, tive muita consulta online, né, os médicos ali tentando dar conta, né, daquelas consultas todas que vão acontecendo também, essa mecanização que você fala, né, e ao mesmo tempo uma necessidade também de retornar um pouco, né, aquele padrão antigo, se é que eu posso assim um pouco mais expressar. De tempo, menos acelerado, e a gente também tem que dizer para a população, né, que tenha paciência, justamente por conta dos mecanismos, né, de atendimento, seja do próprio plano de saúde, que muitas vezes obriga ali o profissional a consultas de 7 minutos, 8 minutos, muito rápidas, muito limitado, né? E não é muito adequado, porém, o sistema de saúde no Brasil talvez precisasse ser melhor revisto para que esse tipo de situação não ocorresse, né? Então, é bem importante trazer a informação para que a pessoa busque o melhor plano de saúde, ou busque o melhor médico, faça a sua pesquisa, né, com antecedência, e assim tenha o atendimento que entende melhor adequado. Então, são várias questões aí, né, doutora, que vocês que estão nessa área justamente voltada à área médica, acabam também se debruçando, né, para tentar entender melhor todo esse mecanismo, né, toda essa mudança que a gente vem sofrendo, né, em virtude justamente comportamentos, paradigmas, né, uma nova geração também entrando aí, já sai da maternidade com o celular na mão, com o notebook, fazendo a pesquisa, onde estou, onde nasci, né, então, e isso eu sempre falo também nas minhas palestras, nas minhas aulas, que é uma situação que não volta mais atrás, então ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar desatualizado e não vai conseguir prestar o serviço adequadamente. Lembra-se que falei para você que são 2 pontos que a gente tinha que prestar atenção. O outro ponto é justamente na qualificação do profissional do direito, que vem ali, então, né, para tentar harmonizar essa situação, e muitas vezes a gente tem condições e mecanismos de fazer com que não haja a judicialização. Então, no Canadá também há uma doutrina chamada disclosure, que é a abertura da informação, pode ser aplicada quando existe algum evento adverso que aconteceu ali, né? Então a gente vai pesquisar se os protocolos vigentes à época estavam de acordo com a situação, ato ou fato que deu ensejo ali a um possível erro. Então tem mecanismos, não é necessário, né, você direto judicializar. E para os nossos colegas do direito, assim como a doutora Débora também, a gente pode mencionar com relação à perícia médica, não é também porque o seu
cliente, ou falando de paciente, né? Eu advogo para médicos, eu faço a parte da documentação médico-preventiva, para tentar harmonizar aí essa situação, né? Então, de todas as formas, tentar fazer um acordo, entender o que é que está acontecendo dentro dessa situação, se for possível, né? Então, há a necessidade de busca por um profissional qualificado. Gente, hoje, o direito médico da saúde, a bioética, ele é um campo muito lindo, né? Muito recente, trouxe muitas novidades, mas é muito especial, né? No que diz respeito ali às técnicas, às minúcias, é diferente. Então, a gente não pode levar o nosso problema também de uma forma menos producente, né? Eu aconselharia, então, que buscasse um profissional bastante qualificado para conseguir resolver de forma adequada. Com certeza, né, doutora, que eu sempre falo, né, profissional adequado, com a devida especialização, né, porque hoje em dia a gente não pode mais, como antigamente, dizer que aquele profissional vai fazer tudo, porque não vai, não consegue, a tecnologia não permite mais. Você tem uma gama de informações dentro de cada área, é um mundo à parte. Isso. E não dá realmente para pensar assim, tanto no direito quanto na medicina e em todas as outras áreas a questão se repete. E que há, na verdade, né, uma integração de informações, né? Então, a gente precisa, de fato, primeiro, entender que é um mundo diferente, porém a gente consegue juntar as informações, fazer com que essa linguagem, né, seja mais facilmente percebida, recebida dentro desse contexto ali médico, então nas consultas. A gente sempre fala assim, já ouvi, né, muitas pessoas falam assim, vou gravar a consulta, mas se você chegou a esse momento de ter que gravar a sua consulta, não seria melhor, então, desfazer esse vínculo? Busque outro profissional onde você, de fato, confia, né? E da mesma forma, o médico não sabe, mas a gente tem 3 esferas, né, de punibilidade, e ele também pode demitir o paciente. Sabia disso? Sim, com certeza. É um relacionamento. Assim como o advogado pode demitir o seu cliente também. Exato. Assim, é um casamento, precisa estar harmonioso. Então, se existe algum problema ali naquele relacionamento, a gente precisa ajustar, e vem aí o grande papel do advogado para poder colocar ali a informação de forma mais clara, com o preenchimento de prontuários. Tem uma coisa muito importante também que a gente não pode esquecer de falar. Alguns médicos, né, alguns clientes com os quais eu tenho conversado bastante, a gente vai até os consultórios, identifica, né, ali junto a forma de tratamento, o secretário, tudo isso, né, influencia ali. E tenho visto que muitos deles falam, não vou colocar a informação em prontuário, porque talvez assim eu consiga me defender melhor. Entendi. É o contrário. Pelo contrário, justamente. Tudo que está no prontuário é o que aconteceu. Então, se você deixa de preencher o prontuário, você está colocando em risco, em dúvida, ali a sua atuação. E já tivemos várias condenações dentro do judiciário, inclusive no Paraná, para a gente atuar no Brasil inteiro, especificamente aqui onde nós estamos, né, na cidade de Curitiba, maravilhosa. Eu sou de São Paulo, mas já moro aqui em Curitiba há 16 anos, eu já me considero ali paranaense. Então temos muitas informações, né, eu acho que é um tema que eu adoro falar, se deixar a gente fica aí. Vai a noite inteira, o dia inteiro, enfim, né. Mas, gente, eu vou continuar conversando ainda com a doutora Eliane, mas eu vou chamar agora a coluna da doutora Camila Xavier para ela trazer aí as novidades, então, lá do cartório. Vamos lá, doutora Camila? Olá, eu sou a doutora Camila Costa Xavier, sou tabeliã de notas e registradora civil das pessoas naturais da comarca de Curitiba, estado do Paraná. Sou titular do cartório do Tatuquara e colunista do programa Direito em Foco. É um prazer estar aqui com vocês no Cartório em Foco, a coluna semanal na qual trago dicas e informações sobre o direito notarial e registral. Meu objetivo é explicar esses temas de forma simples e direta, para que todos, desde o cidadão até o estudante ou profissional do direito, possam entender como utilizar o cartório como forma de
prevenção ou solução de conflitos. Acompanhe essa coluna toda semana e veja como aproveitar ao máximo os serviços dos cartórios brasileiros. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida: o reconhecimento de firma. Há dois tipos: o reconhecimento por autenticidade e o reconhecimento por semelhança. No reconhecimento por autenticidade, você precisa assinar o documento na frente do tabelião e também assinar um livro especial. Esse processo deixa um registro formal no cartório, o que torna o ato mais seguro, pois o tabelião garante que você assinou o documento pessoalmente. No reconhecimento por semelhança, o tabelião apenas compara a assinatura lançada no documento com a assinatura previamente arquivada no cartão de firmas. Se houver similitude entre ambas, a assinatura será reconhecida. Esse processo é um pouco mais rápido, mas ele não deixa registro no cartório. Portanto, se você precisar de uma cópia do documento no futuro, não conseguirá, nem no reconhecimento por semelhança, nem no reconhecimento por autenticidade. No reconhecimento por autenticidade, o que você pode pedir é uma certidão do teor do livro, mas essa certidão trará informações abreviadas a respeito da natureza jurídica do contrato que foi assinado, da data e de quem o assinou. Então, se você achar que vai precisar de uma cópia depois, uma boa ideia é pedir uma cópia autenticada ou considerar fazer o ato por escritura pública. Isso te garante acesso às segundas vias no futuro com fé pública. O reconhecimento de firma não serve apenas para validar a veracidade de uma assinatura. Ele também pode funcionar como uma prova oficial da data em que o contrato foi assinado. Às vezes, as partes esquecem de lançar a data nos documentos, mas o reconhecimento de firma cria um registro do dia em que foi feito. Isso é muito importante nos casos em que há discussões sobre o momento a partir da qual as partes se comprometeram mutuamente. A data do reconhecimento de firma, que aparece na etiqueta do cartório, tem fé pública e pode ser usada como prova. Sabia que você também pode conferir se o reconhecimento de firma lançado em um documento que te foi apresentado é verdadeiro? É super simples. Basta acessar o site do Funarpem e digitar o código do selo que sai impresso na etiqueta de reconhecimento de firma. Uma outra forma é ler o QR Code que é lançado na etiqueta de reconhecimento de firma. Ele irá te direcionar para o site do Funarpem, no qual você poderá lançar o código do selo e verificar a veracidade daquele documento. Agora vamos falar sobre como a tecnologia tem facilitado a vida dos cidadãos. Você sabia que o reconhecimento de firma pode ser feito de forma 100% virtual através do aplicativo e-Notariado? Com a plataforma e-Notariado, você pode usar o módulo e-Note Assina para assinar documentos sem sair de casa. O primeiro passo é baixar o aplicativo no seu celular. O download é totalmente gratuito. O segundo passo é solicitar a um tabelião de notas da cidade em que você reside a emissão de um certificado digital. Essa emissão pode ser feita tanto de forma presencial quanto de forma remota através de uma videoconferência. Após a realização da videoconferência, você receberá em seu e-mail ou por SMS instruções para finalizar a emissão do certificado digital e logo em seguida ele aparecerá vinculado ao seu aplicativo. A partir daí, você pode utilizar todos os serviços dos cartórios de notas brasileiros de forma 100% digital. Usar a plataforma e-Note Assina para assinar documentos é muito fácil. Primeiro, você deve fazer o upload do documento que você deseja assinar em formato PDF. Dentro da plataforma, você deve estruturar um fluxo de assinaturas, estabelecendo quem são as pessoas que irão assinar e em qual ordem irão assinar. Você também pode posicionar a assinatura adequadamente dentro do contexto do documento. Todas as pessoas que forem assinar precisam possuir o aplicativo e o certificado e-notariado. Depois de tudo organizado, é só escolher a forma de pagamento e pronto. O seu documento estará assinado com validade jurídica e com a força de um reconhecimento de firma por semelhança. O custo do serviço é exatamente o mesmo do custo do serviço no cartório, ou seja, não há distinção de valores. O aplicativo pretende fornecer uma comodidade para o cidadão. Aqui vai mais uma dica. Você sabia que o aplicativo e-Notariado possui uma ferramenta que permite buscar em qual cartório uma pessoa tem firma aberta? Basta lançar o CPF do indivíduo que ele irá apontar em quais cartórios a sua firma está registrada. Isso facilita o reconhecimento de firma por semelhança ou por autenticidade,
tendo em vista a desnecessidade de abertura de um novo cadastro em um novo cartório. Essas foram as dicas de hoje do Cartório em Foco. Espero que tenham ajudado você, cidadão, a entender melhor o serviço cartorário e as facilidades que as novas tecnologias estão trazendo. Nos vemos na próxima semana com mais dicas e informações valiosas para o seu dia a dia. Até lá! Voltamos então, depois da coluna da doutora Camila, para conversar ainda sobre esse importante assunto, essa entrevista de hoje, que é justamente essas questões aí que envolvem o direito médico, né, tão importante aqui para nós, tão assim também novo, porque a gente ainda, até hoje, com quase 3 anos de programa, a gente nunca trouxe essa temática, doutora. Então você está inaugurando hoje o assunto aqui, né, a grande referência para nós hoje aqui, a doutora, e realmente traz com tanta propriedade, né, seus conhecimentos, né, compartilha conosco aí cada momento que ela viveu, aí, claro, né, tem muita coisa, né, doutora, não dá para trazer tudo, mas aqueles mais importantes, né, que a gente precisa saber aqui, a doutora está apontando com tanta qualidade, né, para nós. E nesse sentido, então, eu gostaria de saber, doutora, qual a maior dificuldade para os profissionais de saúde no que diz respeito ao direito? Porque eu imagino, né, considerando toda essa questão que envolve processo, litígio, problema com o paciente, você até relatou no bloco anterior aí a questão dos prontuários, que leva ao ajuizamento de ações, enfim, até leva, inclusive, à perda de processos, né, imagino que haja uma dificuldade, talvez, aí na compreensão, o acesso às questões jurídicas, a ponto de evitar os problemas, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Vamos lá, então, o que a gente precisa entender, né, dentro da situação, mais uma vez, da relação médico-paciente. Quando está tudo bem, tudo harmonioso, né, está tudo tranquilo, obviamente que fica uma situação mais confortável, mas não necessariamente por isso nós devemos deixar de preencher toda a documentação, né, relativa ali ao paciente. Nós temos que pensar sempre na qualidade dessa informação, porque pode ser que ela sirva como meio de prova, né? Então a gente vai também para 2 caminhos, né, da culpabilidade, da não culpabilidade, da responsabilidade civil que pode ser objetiva ou não objetiva. Muito complexo para você que está aí querendo assistir, obrigação, né? de meio de resultado. De meio, resultado. Porque né, na área médica tem, né? Então, tem. Para algumas situações, obviamente, né, a gente vai falar ali de nexo de causalidade, de assunção de culpa ou não, enfim, né? Então, a gente precisa entender, né, dentro dessa relação. Mais uma vez, o direito vem para os dois, né, o dever e a obrigação. Então, há algumas situações, por exemplo, que são, a gente vai, né, lembrar de casos ali, onde o prontuário não foi fornecido, onde não houve ali o correto esclarecimento. Então, termo de consentimento livre esclarecido serve para quê? Serve para que o paciente possa exercer ali em sua amplitude a sua autodeterminação, o seu exercício, né, diante daquela situação específica, o seu poder de escolha. Se o médico não esclarece, isso pode vir a ser prejudicado dentro da situação. Então, tivemos dentro da jurisprudência também caso, por exemplo, de que o paciente não sabia que fazendo a cirurgia poderia ficar cego de um olho, veio a ficar. Então, falha no esclarecimento não significa erro, pessoal. A gente precisa entender, né, que muitos dos clientes também falam: mas doutor, eu faço tudo certo, fica, né, difícil. Mas não, a gente precisa realmente prestar atenção aos detalhes. Sempre, né? Eu acho que é o que sempre vale a pena a gente, né, se apegar, porque é o detalhe que vai fazer realmente a diferença no final, seja num processo bem sucedido, exitoso, para aquele que você vai defender, como a doutora colocou aqui, né, que a doutora advoga para os médicos, né? Então, tomar esse cuidado e até preventivamente, que eu acho mais importante sempre, né, que a gente sempre fala muito de consultoria preventiva em todas as áreas do direito. Adoro, isso, gente. É a mudança de comportamento, a mudança, é receber a informação para que a gente possa trabalhar adequadamente com ela quando e se for
necessário. Falando mais uma vez ali do profissional em si, né, tive um caso bastante interessante conversando com um dos meus clientes médicos, e ele não sabia que poderia ser acionado em 3 esferas, Débora. Você sabia disso? Imagina, né? imagina. Civil, administrativa e penal. Isso por um mesmo fato. Então, há um desdobramento, a gente precisa falar também para todos, né, com relação aos prazos. Então, dentro do judiciário não é possível remarcar alguns prazos, como não atendeu, perdeu. Isso, né? O direito não socorre aos que dormem, e por aí vai. Então, tem uma série de informações, situações, também do paciente tá com determinada linha de tratamento, não seguiu, né? Então, e aí, né? De quem é a responsabilidade? Ele também tem o dever de cumprir ali o tratamento, de informar a sua ausência. Então, a gente tem várias questões. Dano moral, gente, em rede social, por favor, não falem mal dos profissionais em rede. Isso pode vir ao contrário ali para o próprio paciente, vir a ser acionado também. Então, buscar o restabelecimento da comunicação adequada, da comunicação com relação ao tratamento. Se tem dúvidas, por favor, comunique ao profissional. Acho que é assim que a gente fortalece essa relação e evita, mais uma vez, ali os litígios. Exatamente, que é o mais importante, né, gente? Porque a gente sabe que, à medida em que as questões evoluem e desaguam lá no Poder Judiciário, aí realmente você tem que ficar à mercê de uma decisão judicial que normalmente não vai favorecer 100% o teu pedido, ou não vai favorecer em nada, depender da situação, ou, enfim, não vai trazer aquilo que é esperado, né, para nenhuma das partes, não é verdade? Isso. Então, às vezes você ganha um pouco, às vezes você perde um pouco, às vezes pode sucumbir, que a gente sempre fala de sucumbência também, especialmente dano estético. As pessoas têm ali já, né, por hábito, precificar ou valorar a sua causa, um valor que às vezes exorbita um pouco, né, aí aquilo que realmente deveria ser, e daí existe algo chamado sucumbência, que é quando você perde o processo, você tem que pagar um percentual para o outro advogado. Então, esses cuidados todos, né, que são necessários, mas que nem sempre, na hora de atuar, vão ser observados. Então, é sempre bom, como a doutora bem ponderou aqui, né, chega, conversa, tenta estabelecer um diálogo, né, ver o que pode ser feito, para evitar a judicialização, porque esse é o caminho. Conversávamos, inclusive, na semana passada com a doutora Camila Xavier, que é cartorária, doutora, e a gente falava sobre isso, né? Esse processo de desjudicialização, que é tão importante, o caminho inverso, né? Que é para que a gente consiga resolver os conflitos antes de ter que bater as portas do Poder Judiciário, para que não haja essa insatisfação, essa morosidade, tudo isso que a gente vê. A análise correta do caso. Então, junto aos nossos colegas advogados, nós pedimos bastante. Façam a análise correta, a juntada da documentação adequada, antes mesmo de chegar ao judiciário, para evitar todo esse desgaste entre as partes, para evitar perda de dinheiro, perda de tempo, né, muitas vezes. Então a gente precisa se questionar enquanto profissionais, né, isso eu já nos meus 25 anos de advocacia, a gente já começa, né, a se questionar ali com relação a determinados comportamentos, a determinados atos, fatos, processos, né, exagerados ali no judiciário. Sim, pessoal, continuamos ali com uma morosidade muito grande, né, dentro do Poder Cada vez maior. Isso, apesar de a gente ter algumas varas já específicas, né, dentro do país, Comitê Executivo de Saúde, o pessoal do Natjus, né, tudo isso vem ali auxiliar as questões e também a perícia, muito importante, para você ter uma ideia não há um efeito vinculante, né, do parecer, mas, obviamente, que eu também falo, nós somos advogadas, né, então a gente não tem expertise, né, suficiente ali para tratar da questão se houve de fato um erro, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, isso quem vai determinar é o profissional de saúde. Exatamente, gente. Bom, e agora então eu vou chamar aí a fala do sindicato, que é tão importante para que você conheça cada vez mais esse órgão que faz a diferença na vida da advocacia paranaense. Vamos lá, SINAP.
O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no Estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinappr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Bom, gente, voltamos então aqui nessa conversa, então ainda muitas dúvidas, né, muitas perguntas aqui para a gente fazer, doutora, mas a gente estava falando de documentação, né, que é muito importante que os profissionais se atenham a esses cuidados, né, e nesse sentido, eu acho que vale um pouco a pena a gente explorar aqui essa questão de documentos, quais seriam esses documentos importantes, tanto para os profissionais da área médica, enfim, até mesmo para os advogados que também militam na área, para melhor assessorar, assistir os seus clientes, né, médicos, enfim, para que as coisas fluam melhor, né? Sim, ó, pega a caneta aí então, vamos anotar. Primeiro documento é o prontuário. Prontuário é um direito e ele pertence ao paciente, então não é possível fazer a negativa da apresentação desse documento sob pena de a gente entrar com uma ação também, solicitar. Exatamente. Né? Então não adianta, tem que entregar, né, o profissional que defende ali o paciente vai fazer essa solicitação pela via administrativa, pela via judicial, vai conseguir, se não apresentar, aí também haverá mais um problema, porque a gente não vai ter ali o elemento suficiente para identificar se o protocolo foi da época, né, do ato ou fato, foi de fato o que era melhor aplicável. Então, primeiro ali, prontuário. Segundo, termo de consentimento livre e esclarecido, porque o paciente precisa saber o que vai acontecer com aquela situação, né, específica para poder exercer o que a gente chama, a gente já falou no bloco anterior também, da sua autodeterminação, que nada mais é do que eleger se ele vai se submeter àquele procedimento ou tratamento ou não, tá? Dentro dos contratos, a gente poderia falar também, né, contrato da cirurgia, o contrato do atendimento, que a gente precisa ter ali também, afinal de contas é uma relação muito bonita, né, dentro da medicina, isso diz respeito ali, né, ao ato de amor, à voluntariedade que as pessoas têm, mas também diz respeito a uma empresa, geralmente, né, existe ali por trás uma clínica, um consultório, então precisa estar adequado a essa situação também, né? Então colocar ali dentro do contrato o que vai ser estabelecido, procedimento operacional padrão também, né? Então, se você chega ao consultório hoje, você está bem esclarecido como é que funciona, qual é o horário de atendimento, em que momento o WhatsApp pode ser acionado? Pessoal, não é em todo momento. Você, enquanto médico, não precisa fornecer o seu WhatsApp, né, pessoal, para qualquer situação, urgência e emergência, ok, beleza. Fora isso,
dentro do horário, claro, se o paciente tiver sido informado. Qual é o horário de atendimento, gente, né? Então, são questões simples que a gente consegue colocar e o sistema, ele vai funcionar de uma forma mais adequada para os dois. A gente está falando dos dois aqui hoje. Exatamente, né? Isso que eu sempre falo, né? Que a gente não tem lado, né? O programa Direito e Justiça, ele se presta a trazer informação para toda a sociedade, a população, e é justamente para que você que está nos assistindo, seja você médico, seja você paciente, possa conhecer cada vez mais o seu direito aqui na área médica, tá? Então, gente, é muito importante a gente conhecer essa documentação e você, tanto paciente quanto médico, também saber que pode, então, ter aí os cuidados necessários, tanto a questão da autodeterminação desse paciente que vai, então, chegar, vai fazer essa cirurgia, esse procedimento médico, e também saber que tem ali conhecimento daquilo que está acontecendo, quanto do médico de disponibilizar esses instrumentos tão importantes, não é, doutora? Exatamente, então menor quantidade de dúvidas tende a... menos problemas. Exato. Exatamente, né? Então isso é muito bacana, gente, é bom a gente pensar sobre isso, porque como a gente falava no bloco anterior, quanto mais você se preocupa com questões preventivas, menos litígio você traz, menos litígio você tem, né? Enfim, o judiciário agradece, inclusive, também, né? E todos nós, né? Porque, bem ou mal, a gente sabe que tudo isso acaba trazendo efeitos negativos para a sociedade de forma geral, né? Então, tudo que a gente quer é evitar problema, né? E se a gente tem forma de fazer isso, por que não fazer, né? Mas, doutora, além dessas questões que a gente sabe, né, que são extremamente importantes e diria até cruciais aqui na questão médico-paciente, como você bem colocou, a gente tem também que falar aqui de direitos e deveres, né? Que eu acho também bastante importante esclarecer para o nosso telespectador, para comunidades, enfim, para todo mundo que nos assiste, a população de forma geral, sobre isso, porque nem sempre há só direitos e nem sempre há só deveres. Então, a gente tem que entender para poder praticar. Isso mesmo. Então, ó, paciente, né? Você tem direitos e você também tem deveres. O dever de submeter ao tratamento adequado, conforme o que foi prescrito para o seu caso. Então, se está constando ali na sua prescrição que você deve tomar o medicamento de 12 em 12 horas, você precisa fazer isso. Simples, né? Parece simples, mas muitas vezes isso não ocorre. E isso prejudica, né, o próprio tratamento, desenrolar ali, né, da doença, ela vai se dar de uma outra forma. E aí você precisa fazer a comunicação, você precisa, sobretudo, veja bem, falar a verdade, né? Então, há algumas questões, né, que talvez até por conta de uma timidez ou uma vergonha, o paciente deixa de comunicar uma alergia, uma outra doença pré-existente, né, que possa causar ali algum constrangimento, porém, às vezes isso tem relação ali com o medicamento que vai ser prescrito, com o desenrolar, mais uma vez, dessa situação. Então, é neste sentido com relação a paciente. Com relação a médico, a gente já comentou, que é fazer o correto preenchimento, então, da documentação, disponibilizar-se de uma forma adequada, eficiente, clara, né, transparente, para que você possa fortalecer o vínculo e evitar, mais uma vez, a judicialização. Exatamente. Bom, aí nós falamos tudo, né? Eu acho que essa é a tônica desse bloco, justamente visa trazer para você aí esse esclarecimento a fim de que a gente consiga, então, chegar aqui num consenso, né? Não judicializar é a melhor saída para essa relação, né? Busque um mediador, busque um advogado, converse, né? A gente está aqui para conseguir amenizar as coisas, facilitar e fazer de uma forma que fique justo para todo mundo. Isso mesmo. Bom, gente, agora, então, eu vou chamar aí a nova coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha para falar sobre contratos. Vamos lá! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da coluna Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Edilson Santos da Rocha, sou advogado e entusiasta do direito contratual e estou aqui para compartilhar um pouco de conhecimento sobre esse tema tão fascinante e ao mesmo tempo tão relevante para o direito. Hoje vamos dar uma visão geral de como abordaremos
os contratos em nossos encontros aqui no programa Direito e Justiça. Vamos falar sobre contratos em suas mais variadas formas. Vamos falar sobre seus aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais. E, claro, práticos. O objetivo dos nossos encontros é proporcionar uma compreensão acessível sobre a importância e a aplicação dos contratos em diferentes contextos da vida cotidiana e ressaltar a importância a um olhar mais atento a esse instrumento, que certamente poderá fazer a diferença na sua vida. Vamos tratar dos aspectos legais dos contratos, uma vez que os contratos são regidos por um conjunto de normas jurídicas que garantem sua validade e a sua execução. No Brasil, o Código Civil é a principal legislação que regula os contratos, estabelecendo requisitos essenciais como a capacidade das partes, ou seja, as partes envolvidas devem ter capacidade jurídica para celebrar o contrato. O objeto do contrato deve ser lícito, possível e determinado. A forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Alguns contratos exigem uma forma específica para serem válidos, como a escritura pública para a compra e venda de imóveis. Os aspectos doutrinários também têm a sua função, uma vez que a doutrina jurídica oferece uma interpretação técnica e sistemática das normas contratuais. Alguns princípios fundamentais incluem a autonomia da vontade. Isso quer dizer que as partes têm liberdade para estipular as cláusulas contratuais, desde que não contrariem a lei. A boa-fé objetiva, que diz que as partes devem agir com honestidade e lealdade durante a formação e execução do contrato. E também de grande importância, a função social do contrato, que nos diz que os contratos devem atender não apenas aos interesses das partes, mas também ao interesse social, promovendo justiça e equilíbrio nas relações contratuais. Teremos também como objeto de discussão os aspectos jurisprudenciais, uma vez que as decisões dos tribunais desempenham um papel fundamental na interpretação e aplicação das normas. Alguns temas recorrentes da jurisprudência incluem a revisão contratual, a exemplo daquelas situações de onerosidade excessiva ou imprevisibilidade, situação em que os tribunais podem revisar os termos do contrato para restabelecer o equilíbrio entre as partes. Outra situação recorrente é a rescisão contratual, hipótese em que a jurisprudência define as condições em que um contrato pode ser rescindido, como em casos de inadimplemento ou descumprimento de cláusulas essenciais. Todavia, destaquemos a priori a importância dos contratos, uma vez que os contratos são instrumentos essenciais que fazem parte das diversas áreas da vida cotidiana, desde as transações comerciais até mesmo em relações pessoais. Portanto, compreender seus aspectos doutrinários, jurisprudenciais e práticos é fundamental para garantir a segurança e a eficácia das relações contratuais. Ao abordar esses diferentes aspectos, podemos apreciar a complexidade e a importância dos contratos em nossa vida em sociedade, de formas a darmos a devida importância para aquela revisão contratual, seja aquela leitura atenta aos termos estabelecidos, ou mesmo a contratação de um profissional para uma análise minuciosa antes da sua assinatura. Um contrato é essencialmente um acordo de vontades entre duas partes ou mais, com o objetivo de criar, modificar, extinguir direitos ou obrigações. O contrato é a base das relações comerciais e pessoais, garantindo que os compromissos assumidos sejam cumpridos conforme acordado. Os contratos estão presentes em diversas situações do dia a dia, muitas vezes sem que percebamos. Desde a compra de um produto no supermercado até a contratação de serviços de internet, estamos constantemente celebrando contratos. Eles são essenciais para proteger direitos e obrigações, garantindo que todas as partes envolvidas estejam cientes
de suas responsabilidades e direitos, evitando assim mal-entendidos, litígios, prejuízos financeiros, dentre outros problemas. Os contratos servem para proporcionar segurança jurídica, pois oferecem uma base legal para a resolução de conflitos, caso uma das partes não cumpra com as suas obrigações. Servem também para estabelecer regras claras, definindo claramente os termos do acordo, como prazos, condições de pagamento e penalidades em caso de descumprimento. Como exemplos práticos de contratos, temos aqueles que celebrados para a compra de bens, seja comprar um veículo ou um imóvel. O contrato de compra e venda detalha o preço, as condições de pagamento, o prazo e as garantias oferecidas. Além disso, temos os serviços de assinatura, em que os contratos de serviços como TV a cabo ou internet especificam os termos do serviço, incluindo a duração do contrato e as taxas mensais. Também muito corriqueiros temos o aluguel de imóveis, em que o contrato de locação define as responsabilidades do locador e do locatário, garantindo que ambas as partes cumpram suas obrigações. Diante disso, não há como duvidar que os contratos são instrumentos essenciais na regulação das relações entre indivíduos e empresas, ou mesmo entre indivíduos. Portanto, compreender a importância e a aplicação dos contratos na vida cotidiana é fundamental para proteger os nossos direitos e assegurar a estabilidade das relações comerciais e pessoais. No direito contratual, como já abordado mais cedo, contratos são regidos por princípios como a autonomia da vontade, que permite às partes decidirem livremente sobre o conteúdo do contrato, e a função social, que assegura que os contratos atendam ao interesse coletivo e não apenas ao interesse individual das partes envolvidas. Ao longo dessa série, vamos desvendar os diversos tipos de contratos, suas peculiaridades e a importância de cada um no nosso dia a dia. Fiquem conosco e descubram como o direito contratual está presente em todas as esferas da nossa vida, desde a compra de um simples café até a assinatura de grandes negócios. Vamos junto nessa jornada de conhecimento e esclarecimento sobre o mundo dos contratos. Um grande abraço e até o próximo programa. Bom, gente, chegamos então no nosso último bloco, infelizmente, né, porque se eu pudesse eu conversaria aqui por muito mais tempo com a doutora, mas, né, a gente tem a nossa limitação de tempo, né, doutora? E dentro disso tudo que a gente conversou, assim, foi extremamente esclarecedor. Tenho certeza que muita gente aprendeu contigo e vai se inspirar em você, né? Isso, a gente espera que mais colegas venham e se interessem pelo direito médico da saúde e bioética, para que a gente possa desenvolver as pesquisas, né, tão necessárias também dentro dessa área. Com certeza, né? Isso que também a gente sempre fala muito aqui no programa, doutora, porque a gente fala de profissões, a gente fala de profissões jurídicas e não jurídicas também, porque todas elas são extremamente relevantes, né? E a gente busca trazer justamente, né, essa pegada de integrar, sabe, as profissões, para que todo mundo que está nos assistindo, tem muita gente que está em transição de carreira, às vezes ela tem uma formação específica e de repente ela pensa em outra, ela vê você aqui, ela fala, puxa, eu não tinha pensado nisso ainda. Que legal, que interessante, é Boa, mesmo. Né? Vou seguir essa área do direito, às vezes tem formação jurídica, né, mas não tinha pensado ainda no direito médico, e te vê aqui e se inspira em você. Isso é muito importante pra gente, né, alguém que tem uma bagagem assim, que tem essa carreira brilhante, né, e assim, já tantos anos, né, 25 anos. 25 anos de advocacia. Né, e aí tá totalmente, né, ativa e cada vez mais e experiência, e tem um ponto aqui importante, falando sobre isso, lembra que lá no começo você me falou que você está desenvolvendo uma pesquisa, e que muito em breve, provavelmente vai entrar já. Isso. Que eu acho importante falar aqui agora. Então vamos lá. Nesse último congresso em que estive presidente, foi o congresso de Direito Médico da Saúde e Bioética, né, dentro com
em conjunto com o Colégio de Advogados de Colômbia e mais alguns países, não vou lembrar de todos, eu não vou citá-los. A gente teve inovação, metaverso em direito, aplicado ao direito da saúde, e outro tema que foi desenvolvido por mim, pelo professor Tadeu Tomé, pelo meu querido professor Elian Pregno, da Universidade de Buenos Aires, e também o doutor Adolfo Sasaki, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, ele é presidente, e veja como a gente conseguiu, né, juntar todos nessa mesa. Então foi um congresso maravilhoso, com muitas expectativas também com relação ao futuro. Nós tratamos de xenotransplante, então está envolvendo o pessoal, né, de direito, de saúde, outros profissionais também, a parte da medicina veterinária, porque xenotransplante, para quem não sabe, trata-se ali da utilização de órgãos, necessariamente aqui para o Brasil, né, e o que mais se adequa com relação a suínos. Temos uma empresa em São Paulo chamada XenoBR, quem quiser também já pode seguir, vai procurar lá no Google a respeito, né, do tema também. E isso por conta do quê? Tem muita gente que é contra, tem gente que é a favor, não vamos entrar nessa questão aqui, porque não dá nem tempo. A gente nem gosta de fazer polêmica aqui também, né? Mas por que isso? Porque, e aí a gente pode, inclusive, chamar você, espectador da doutora Débora aqui, você é doador de órgãos e transplantes? Você já pensou nisso? Nessa necessidade que o mundo tem a respeito dos transplantes, né? Então, ainda que a gente considerasse que todo mundo vai doar órgãos a partir de hoje, tá? Ainda assim, talvez não fosse suficiente, porque a gente tem problemas com relação à própria operação em si, né, os riscos que isso envolve, a parte do tempo de isquemia desses órgãos. Então, cada um tem ali um tempo adequado para transporte, às vezes problema com o próprio órgão que está sendo doado. Então isso surge como uma alternativa, né, a essas questões, uma vez que o ser humano já consome, né, o porco ele já está bem internalizado na nossa cultura, na alimentação do ser humano, isso não é de hoje, mas é muito interessante, né, trata-se então de inovação, de pesquisa, de ciência aplicada aos seres humanos. Então fico muito feliz também de poder trazer essa informação. Talvez você aí, né, que está nos assistindo, não conheça ainda o termo xenotransplantes. Pesquise também aqui no Brasil, o doutor Silvano Raia, que é nosso mestre, né, o doutor que encabeça ali o cirurgião responsável junto com a doutora Maiana Zatz lá na USP, e tem tanta coisa bacana pra gente conversar. Tem que vir uma próxima, né? Pra Isso, gente já fico à disposição. Temos que continuar essa conversa aí, porque é muita novidade, e agora a gente, né, pelo menos já tem essa pitadinha aí, né, de esse gostinho de quero mais, justamente para que você volte e continue falando dessa temática tão incrível, né, que realmente é necessária, é importantíssima nesse momento, porque cada vez mais a gente está sedento por informações de qualidade. Talvez esse o nosso grande propósito, né? É o despertar de consciência para tantas questões que são importantíssimas e primordiais. No que diz respeito à saúde, a gente está lidando com vidas, com, né, o nosso maior patrimônio. Então, é muito importante você pesquisar, você entender como é que funciona, quais são as necessidades, né, de todos os lados. E aí a gente consegue, mais uma vez, junto com a ciência, trazer essa inovação, trazer soluções. Soluções, exatamente. E é isso que a gente precisa, né? Cada vez mais, doutora. Bom, gente, eu mais uma vez me despeço de você, meu querido telespectador, telespectadora. Uma boa semana. Espero te ver na próxima. Um grande abraço e até lá.